Pastor, mas não deve ser adotada a meritocracia dentro da igreja? Não, deve ser adotado o Espírito Santo de Deus. Você deve escolher aquele que Deus aponta e não o que você acha. A gente não pode julgar com olhos humanos, com estratégias humanas dentro da igreja. A igreja de Jesus, quem tem que comandar é ele. Quando o pastor vai levantar obreiros da igreja, eu não vou lá e escolho os melhores e levanto eles ao obreiro. Não. Eu oro e falo, Senhor, quem que o Senhor quer? Mostra para mim. Porque pode ter alguns entre os piores que tem um ministério extraordinário, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Os meus olhos humanos não alcançam determinadas coisas, a não ser que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja, senão eu não vou ver. Eu não sou onisciente. Quem é Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quando começou a pandemia, por exemplo, que a gente fechou a igreja, escute isso, vou te dar um testemunho. E a gente fechou a igreja física e ficamos só na igreja virtual, meu irmão. Deus me deu um sonho e no sonho ele me mostrou duas pessoas. E no sonho ele dizia para mim, olha essa pessoa e essa aqui, você tá vendo? Tô, Jesus. Ele disse, não deixa elas para trás. Cuide deles. Eles estão comigo aqui até agora. Embaixo da minha asa. Entendeu? Os outros, a maioria se dispersou. Mas o Senhor tem aqueles que Ele separou para determinada obra, e eu como pastor eu não tenho que discutir, eu tenho que obedecer. O que Deus fala para mim é isso que eu faço. Entendeu? É diferente de você ter os obreiros, por exemplo, que trabalham na igreja, todo mundo que fica na porta, estacionamento. Isso é uma disponibilidade de cada pessoa que vai fazer a limpeza da igreja. Tudo disponibilidade de cada um. Pastor, eu gostaria de fazer isso. Eu posso? Pode. Eu gostaria de trabalhar ali. Eu posso? Como é que tá? Tá tudo certo? Tudo certo? Pode. Tá tranquilo. Mas para sair desse estágio, subir um degrau, aí é só Deus. Entendeu? Para sair desse primeiro piso aí, né? De obreiro. Para você subir... Deus tem que falar com você. Deus tem que falar com o pastor. Se o pastor é um homem de Deus, se a igreja é uma igreja de Jesus, os caras que estão nos cargos de cima são os caras escolhidos pelo próprio Deus. Não pelo pastor. Se o pastor ora, Deus fala. Entendeu? Tem que ser assim. Né? Eu congreguei, por exemplo, nas Assembleias de Deus, eu já falei isso aqui para você. Né? Minha vida inteira, eu sou um assembleiano, vim das Assembleias de Deus. Criado no meio dos grandes pastores das antigas, né? Conheci todos. Qual era o critério lá? Dízimo. Dízimo. Entrou uma pessoa lá na nossa igreja uma vez. O cara não pregava nada, não tinha os dons, não tinha os mantos, não tinha nada. Foi o primeiro a ser levantado pastor, porque o cara era juiz. O dízimo do cara lá em cima. Ajudava em tudo que precisava, era o primeiro a dar dinheiro, fazia as coisas. Quem era o primeiro a ser escolhido? O cara. Quem não era, lá embaixo. Entendeu? Pastor Santo que trabalhava na missão, fazia culto fúnebre, cuidava da terceira idade, visitava os pobres, levava ceia para os doentes. Lá embaixo. Mas o cara tinha um dízimo alto, carro bonito, roupa bonita, falava bem, doutor. Lá em cima. Ah, mas não tem os mantos, não tá, não importa. Entendeu? A igreja, o critério é humano. Não é espiritual. O pastor, a maioria deles, infelizmente, não tá nem aí. Se Jesus usa você, não usa, se você é um vaso de honra, se você não é, ele tá cagando pra isso. Ele vê as necessidades da igreja física. Entendeu? E aquele que atende melhor as necessidades, ele vai trazer. Ele não tá nem aí pra Deus. E não é Deus que manda lá, é Ele. E tem muitas outras que são assim também. Não ache você. Entendeu? A medida que eles aplicam é em função do quanto você pode render pra igreja. E não de quanto Deus usa você. Se Deus usa ou não usa, esse é um problema seu. Uma vez eu ouvi meu pastor dizer o seguinte, que quem dá dom e ministério é Deus, não é a igreja. Mas a igreja tem a prerrogativa de reconhecer ou não. Meu pastor falou isso pra mim uma vez. Numa reunião de obreiro, claro, não foi só pra mim, eu ouvi ele falando. Quem dá dons e ministério é Deus.
Mas quem tem a prerrogativa de reconhecer isso na vida das pessoas é a igreja. E eu acho que isso é correto. Sabia? Eu já recebi pessoas na nossa igreja que vieram congregar conosco, antigamente, mais pra trás, que o cara vinha e dizia, olha, eu sou pastor lá, trazia carta, tudo certinho. Mas Deus ia ver a vida do cara virado num alho. Eu pensava, né? Nunca falei, porque eu não tenho que julgar ninguém, não é problema meu. Né? Eu falava, meu Deus, como é que um cara desse é pastor? Como é que um homem desse é pastor? Um diácono aqui da nossa igreja dá de 10-0 nele. Entendeu? Você sabe que eu sou sincerão, né? E às vezes até eu levo, né? Porque eu sou sincero, né? Entendeu? Levo porque eu sou sincero. É verdade, irmão. As pessoas são levantadas no ministério, eu não sei que critério que os caras adotam. Porque tem umas pessoas aí que tem cargo de pastor, tem até uns cursos de teologia, vou dizer pra você, que você faz pela internet, que quando você termina o curso, você recebe uma carteirinha pelo correio de pastor. E aí o cara chega numa igreja e fala, não, eu sou pastor. Ah, mas de onde você veio? Ah, eu vim da escola fulano de tal, me formei lá, mostra a carteira, os troços, e o cara entra em determinadas igrejas, o cara já é pastor. Mas ele nunca foi um evangelista, ele nunca foi um diácono, ele nunca foi um presbítero, ele nunca foi um missionário, não tem experiência com Deus, não conhece Jesus nem para ouvir dizer. Ele é teólogo, ele tem curso, e chega lá, o cara é pastor. Entendeu? Ele é pastor, irmão. Mas como assim? Mas e Deus? Ah, que Deus, rapaz? Que Deus? Deus não tem nada com isso. Parece um absurdo o que eu tô te falando, né? Mas é verdade. Deus não tem nada com isso, irmão. Deus não tá nesse negocinho. Entendeu? Deus não tem nada com isso. Ele não tá no meio desse troço aí. Você tá entendendo? Ele não tem nada com esse negócio aí. Assim como tem outras, né, que se acham tão especiais que o cara é um sacerdote de Deus e ele é membro da igreja, porque nem obreiro, pastor não levanta ele. Porque tem medo do cara. Tem medo. Você já viu o pastor da igreja ter medo de obreiro? Já viu? Por que ele tem medo, pastor? Porque o cara tem um chamado de Deus tão grande que se ele levantar o cara, ele tem medo de perder a igreja e as ovelhas para aquele cara, porque Deus chamou o cara e não chamou ele. Chamou aquele cara, não chamou ele. E aí o cara deixa ele escondido lá para ninguém ver. Você acha que isso não acontece? Acontece. Entendeu? Acontece. Tem medo do cara. Você vai numa igreja celular, por exemplo, o cara tem um baita de um chamado, né? Pastoral, um cara nervoso, o que o pastor olha, vê, ele pensa assim, ó, vou te contar isso aqui. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar, mas é verdade. O pastor olha e fala assim, ó, se eu deixar esse cara crescer, lá na frente ele vai me derrubar. Então o que o cara faz? O cara coloca ele de líder de uma célula, dá 12 ovelhinhas para ele cuidar, um monte de função, soca o cara no canto e mata ele lá sufocado. E o cara não tem discernimento espiritual. Não, até ele perceber que o pastor colocou uma ovelha gorda no colo dele para ele não conseguir se mexer. Talvez Jesus já tenha voltado. Entendeu? Infelizmente, o sistema religioso hoje